Glórias a Deus. Eu cumprimento você que vai visualizar esse vídeo, Com a graça e a paz do Senhor Jesus. Abra comigo aqui no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, verso 10. Nós vamos falar aqui sobre o devorador, Quem é esse devorador? Livro do profeta Malaquias, do Antigo Testamento, último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 10, diz assim: Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Vós não serás estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, eu vou explicar aqui um pouco para você, dentro do meu conhecimento, dentro do meu entendimento. Você não é obrigado a concordar, nem aceitar o que eu vou falar, mas eu deixo para você meditar, para você pensar e buscar conhecimento. Quando o profeta diz que Deus abrirá as janelas do céu e derramar tal bênção que dela venha a maior abastança, Deus está se referindo que ele vai abrir as janelas do céu e mandar chuva, para que a chuva molhe a terra e faça produzir o fruto da terra, para que as pessoas venham poder colher o fruto que eles plantaram, para que dê um fruto com bastante abastança, Muitos pregadores, muitos pastores falam que Deus vai derramar bênção lá do céu. Não vai cair, irmão, bênção lá do céu. A única coisa que caiu lá do céu foi o maná, Então Deus está falando de chuva, abrirá as janelas do céu para mandar chuva, para que venha a maior abastança. Então já deixa bem claro, isso é chuva que ele vai mandar sobre a terra. O povo de Israel, eles viviam de plantação, das colheitas da terra. E quando Deus fala que vai repreender o devorador, irmão, na época aqui do profeta Malaquias, era uma praga de gafanhotos que davam lá na terra, que devoravam toda a plantação, Como até hoje os agricultores lá no Nordeste, esses agricultores que plantam, dá uma praga de gafanhoto, de largata, que devoram a plantação, as lavouras desses agricultores. E o que é que eles fazem quando eles plantam? Eles compram um veneno e com a bombinha para matar essas pragas de coisas. E Deus nessa época estava dizendo que repreenderia essas pragas de gafanhoto, de peste, para que não devorasse o fruto da terra com a plantação. Muitos pastores falam que esse devorador é o diabo. Ele não está se referindo ao diabo. E tem muitas pessoas que dizem que se você não devolver o dízimo, não tem como Deus repreender o devorador. Isso é uma grande mentira religiosa. Você não precisa dar o dízimo para que Deus possa repreender o devorador, E por mais que esse devorador fosse o diabo, a Bíblia diz que Jesus, o nome Jesus é um nome que está sobre todos os nomes, que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Até o próprio Satanás vai se dobrar diante de Jesus. Será que o nome de Jesus não tem poder de repreender um devorador? Será que é o dízimo que vai fazer Deus? Não é, irmão, é o nome de Jesus. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado, que vai visualizar esse vídeo, quem é hoje, nos dias atuais, os maiores devoradores da finança, do dinheiro, dos bens das pessoas? Quem é o maior devorador nos dias atuais de hoje? Porque nem todo mundo é agricultor. Nem todo mundo que mora numa cidade grande vive de plantação. Quem é os devoradores do dinheiro dos ricos? Vamos lá. Hoje, meus irmãos, o maior devorador da finança das pessoas nos dias atuais é a prostituição,
Homem que trabalha o mês todinho, quando chega o dia de receber dinheiro, vai para essas casas de prostituição, fica com as mulheres lá, bebe, gasta o dinheiro com a prostituição, aí gasta o dinheiro do aluguel, gasta o dinheiro da feira, quando chega em casa ainda bate na mulher. Outro é o cigarro, que se é viciado no cigarro, gasta dinheiro com cigarro, com entorpecente, com droga, com a bebida, com jogo de baralho, jogo apostado. Esses são os devoradores que devoram o nome, que devoram a finança das pessoas. E para que esse devorador seja repreendido da vida dessas pessoas que ainda não conhecem a verdade, que ainda estão sujeitas ao Deus desse século, ao mundo, à concupiscência da carne, aos desejos, né, dessa vaidade, é o nome de Jesus. Você simplesmente precisa confessar Jesus Cristo como teu único, exclusivo e eterno Salvador e permanecer numa congregação para que as pessoas, um homem de Deus, possa estar te instruindo, ensinando, orando, intercedendo, te apacentando para que você seja livre e liberto dessas coisas, como diz João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus, a verdade é Jesus Cristo. Quando um homem que ele se encaixa nesse perfil, que bebe, que fuma, que se prostitui, que usa droga, que essas coisas estão devorando a finança dele, quando ele passar a ler as escrituras, quando ele passar a ter um conhecimento das escrituras, que é a verdade, ele vai ver que essas coisas é mal, né? Que essas coisas não é de Deus, que essa coisa é vaidade. Quando ele começar a entender que o corpo dele não foi achado no lixo, que o corpo dele é templo e moradia do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de homens de Deus para ensinar ele ali, ele vai se libertar dessas coisas e ele não precisa dar o dízimo. Ele não precisa pagar coisa alguma para Jesus libertar ele. Ele só precisa dizer: vinde a mim, Jesus, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus, ele quer entrar na vida de um homem, de uma mulher, para libertar dessas coisas que é do mundo, porque todos que é nascido de Deus vence e o mundo. E Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, não foi comprado com prata, nem com ouro, nem com dinheiro. Ele foi um sacrifício que ele deu por livre e espontânea vontade. Ninguém pagou para Jesus morrer por mim e por você, irmão. Então você não precisa dar um dízimo para que Jesus venha repreender o devorador, porque é só o nome de Jesus que está sobre todos os nomes. Quando você fala em nome de Jesus, Satanás, cai de joelho aí, cai com a cara na terra, ele é obrigado a se dobrar. Imagina um gafanhoto, um devorador. Amém, meus amados? Então eu deixo esse vídeo registrado aqui no YouTube para que vocês possam conhecer a verdade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.